Na questão 64 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o princípio vital seria um terceiro elemento da criação, além do espírito e da matéria. A resposta dos espíritos é clara: sim, o princípio vital é um elemento necessário para a vida, mas sua origem está na própria matéria universal modificada. Ou seja, ele não é um princípio eterno e independente como Deus ou espírito. É uma força criada por Deus para permitir que a vida orgânica aconteça. Essa resposta esclarece uma dúvida importante. Muitas pessoas imaginam que a vida existe apenas porque há um corpo físico. Outras acreditam que basta existir um espírito para que um corpo viva. Entretanto, a doutrina espírita ensina que a vida física depende da união de 3 fatores: matéria organizada, espírito e princípio vital. Sem um deles, a vida orgânica não acontece. Essa energia pode ser chamada de terceira força. Ela funciona como um elo entre o espírito e o corpo. É essa energia que permite que o espírito utilize o organismo, movimentando e percebendo o mundo material. Quando chega o momento da desencarnação, essa ligação se desfaz. O espírito continua existindo, mas o corpo, sem o princípio vital, retorna aos elementos da natureza. A própria ciência oferece exemplos que ajudam a compreender esse conceito. Sabemos que todas as células do corpo realizam milhões de reações químicas por segundo. Existe circulação, respiração, produção de energia, transmissão de impulsos nervosos e inúmeras funções coordenadas. A ciência descreve esses processos com grande precisão. O Espiritismo não nega nenhuma dessas descobertas. Pelo contrário, ensina que todos esses mecanismos são instrumentos utilizados pela força vital para manter o organismo funcionando enquanto o espírito permanece ligado ao corpo. Podemos fazer uma comparação simples. Imagine uma lâmpada. O vidro representa o corpo físico. A energia elétrica representa o princípio vital. A luz produzida lembra a manifestação da vida. Porém, quem decide acender ou apagar essa luz, utilizando o equipamento, pode ser comparado ao espírito. Se faltar a eletricidade, a lâmpada permanece inteira, mas não ilumina. Da mesma forma, quando o princípio vital se extingue, o corpo continua existindo por algum tempo, mas sem vida. Essa compreensão também encontra apoio nas palavras de Jesus. Ele declarou: "O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita." João, capítulo 6, versículo 63. Cristo não despreza o corpo físico. Ele apenas ensina que a verdadeira vida tem origem no princípio espiritual, utilizando o corpo como instrumento temporário de aprendizado. Outro ensinamento importante aparece quando Deus forma o homem. O texto afirma: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente." Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Independentemente da linguagem simbólica utilizada na Bíblia, a passagem mostra que o corpo, por si só, não basta. Existe uma força que o anima. Esse entendimento transforma nossa maneira de enxergar a existência. O corpo merece cuidado, alimentação saudável, descanso e respeito, pois é um empréstimo divino para nossa evolução. Contudo, devemos lembrar que ele é transitório. O espírito é imortal e continua vivendo após a morte física, conforme ensinam as obras básicas da codificação. Também aprendemos a respeitar toda forma de vida. Se Deus concede o princípio vital aos seres vivos, cada existência possui valor dentro da criação. Os animais, as plantas e o próprio equilíbrio da natureza fazem parte das leis divinas. Cuidar da vida é colaborar com a obra do Criador. Finalmente, essa questão nos convida a refletir sobre como utilizamos nosso tempo na Terra. Estamos fortalecendo apenas o corpo ou também alimentando o espírito com bons pensamentos, estudo, oração, trabalho útil e prática da caridade?
Conforme ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira transformação acontece quando unimos conhecimento e vivência do bem. Que possamos compreender que a vida não é fruto do acaso. Ela é uma expressão da sabedoria de Deus, sustentada por leis perfeitas e imutáveis. Estudar essas leis nos aproxima do Criador e nos torna mais conscientes de nossa responsabilidade diante da existência. Muito obrigado por acompanhar mais este estudo. Que Deus abençoe sua vida, seu lar e sua caminhada espiritual. Para terminar, elevemos nosso pensamento a Deus. Quem desejar pode fechar os olhos e façamos uma oração. Senhor Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado. Obrigado pelo dom da vida, pelo corpo que nos serve de instrumento e pelo espírito imortal que caminha rumo ao progresso. Ajuda-nos a utilizar cada dia para praticar o bem, desenvolver a caridade e buscar o conhecimento com humildade. Que possamos respeitar toda forma de vida, compreender tuas leis e confiar sempre na sabedoria do Pai. Fortalece-nos nas dificuldades, ilumina nossos pensamentos e faze de nós instrumentos da tua paz. Que assim seja.